Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 22 de novembro, sexta-feira, dessa vez com meu colega o João Vitor Meneghelli. Bom, essa semana a gente teve uma agenda bastante vazia, tanto lá fora quanto aqui dentro, tá? Mas começando lá fora, como a gente teve os PMIs, tanto de manufatura quanto de serviços, nos Estados Unidos e na Europa. Na Europa, que é menos importante, lembrando aqui que os PMIs são dados antecedentes de atividade, ou seja, são pesquisas que são feitas tentando prever o humor, né, dos participantes com a atividade econômica à frente. Na Europa, esses dois dados vieram ruins, mostrando a continuidade de uma economia europeia fraca. Tá? A gente teve essa pesquisa na Europa, tanto na zona do euro quanto no Reino Unido, e os dois vieram fracos. Agora, por outro lado, nos Estados Unidos, onde a gente, ao contrário da Europa, a gente está tendo uma performance muito boa da economia já há um bom tempo, tanto o mercado de trabalho quanto o PIB, né, tá, de atividade de fato, e esses números dos PMIs prevendo a atividade ascendente também vieram muito bons essa semana. O destaque para o PMI de serviços saiu para 57, que é um número muito forte. Importante ressaltar que essas pesquisas, dessa vez, elas foram feitas aqui no início do mês e ela já pega ali o período pós-eleição do Trump, né? Lembrando que a agenda do Trump é uma agenda que corte de impostos e afrouxamento de regulações dão suporte à economia, tendem a acelerar a economia e, por outro lado aqui, levantamento de novas barreiras alfandegárias é um contraponto que tende a desacelerar, mas, entretanto, o mercado vem bem animado com essas medidas do futuro presidente e vem reagindo de acordo nas últimas semanas, né? A gente também teve lá fora de grande destaque no calendário corporativo, né? Chegando no final da temporada de balanços do terceiro trimestre, a gente teve o resultado da maior empresa do S&P essa semana, a NVIDIA, não é, João? Exato. Bom, a gente está caminhando para o final da temporada de resultados lá fora, que de fato refletiu uma economia forte, com expansão dos principais múltiplos das empresas, e o que o mercado estava muito aguardando nessa semana era justamente o resultado da NVIDIA, né, que trouxe mais uma vez um resultado muito forte, um crescimento muito forte, tanto de receita quanto de lucro líquido, versus o terceiro trimestre do ano passado, mas ele não foi suficiente para uma performance estelar da ação nessa semana, né? A ação muito provavelmente vai fechar a semana no 0 a 0, na estabilidade, porque o mercado já está olhando o guidance que eles trouxeram para os próximos resultados, que não deve ser de um crescimento exponencial, igual a gente observou nessas últimas verificações, né? Então, a NVIDIA teve uma performance neutra na semana, o que puxou o S&P foi a Apple, subindo um pouco mais de 2,4%, e a gente deve fechar a semana aqui com uma performance positiva do índice na casa de 1,6%, frente aos juros que permaneceu praticamente neutro lá nessa semana, né? Lembrando que os juros americanos, ele veio ali já faz uns 3 meses numa alta muito significativa, inclusive as expectativas para a reunião da agora de dezembro do Banco Central americano já começam a ficar divididas entre uma manutenção dos juros nos patamares atuais e uma queda de 0,25%, que era unânime até pouco tempo atrás, né? Muito porque a atividade lá segue muito forte, o mercado de trabalho lá segue muito forte, e a inflação, apesar de ter caído, continua acima da meta e não consegue fazer essa convergência final para a meta de 2%. Então, o juro longo lá fora, né, essa semana teve um alívio, fechou um pouco, enquanto o juro curto subiu um pouco. Isso aí, ele é muito... Todas essas combinações aqui de mercado americano aquecido com o juro subindo, fortalece o dólar, né? O DXY fecha essa semana aqui numa alta de cerca de 0,7%. O DXY é o dólar contra as principais moedas do mundo. E isso, obviamente, dificulta o trabalho aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente está na contramão, subindo juros, muito porque aqui a atividade também muito forte, mercado de trabalho muito forte e a inflação acima da meta. Essa combinação aqui, junto com uma trajetória fiscal muito ruim, está fazendo o nosso Banco Central subir juros. E o que a gente está vendo aqui no Brasil já há algumas semanas, a gente vem trazendo aqui toda sexta-feira, é exatamente a expectativa quanto ao anúncio do pacote de corte de gastos pelo governo. Toda semana a gente vem aqui e fala que... Ficou para a próxima semana. Ficou para a próxima semana, o ministro Haddad prometeu para a próxima semana. Essa semana não é diferente, tá? Foi mais uma vez frustrada a expectativa de mercado, não foi anunciado o pacote. Havia uma expectativa de, após o fim do G20, ele ser anunciado. A Haddad ontem, na quinta-feira, já veio dando alguns comentários, sinalizando que terá uma reunião na segunda-feira, onde será batido o martelo, que provavelmente o anúncio vem na terça ou na quarta-feira. Vamos ressaltar, né, que essa promessa já foi feita algumas vezes, né? Dependente disso, há uma expectativa ali do anúncio na casa de 50 a 70 bilhões. Essa semana o que a gente teve de concreto aqui foi
um anúncio de dividendos extraordinários da Petrobras na casa de 20 bilhões, dos quais cerca de 8 vão para os cofres da União, o que dá um alívio, né, obviamente, exatamente nessa questão das contas públicas, né? E também dá um alívio para o mercado acionário, né, João? Exato. Esse dividendo ele veio de uma maneira extraordinária, né? Ele foi anunciado ontem à noite e surpreendeu o mercado de maneira muito positiva. Petrobras hoje deve fechar o dia subindo um pouco mais de 4%, e ao longo da semana já acumula uma alta perto de 7%, né? Isso puxou, obviamente, o índice com um desempenho positivo na semana, acompanhado de Vale, que também subiu um pouco mais de 2% na semana. A gente deve ver o Ibov fechando a semana numa leve alta de 0,5%. Haja vista que os setores do Imob e Utilities performaram de maneira negativa essa semana. E a gente também vem encaminhando para o final da temporada de resultados aqui no Brasil, né? A gente viu uma temporada de resultados muito forte, né? A gente viu dados de atividade também fortes aqui no Brasil. Vale lembrar que lá no início do ano a gente tinha uma previsão de um crescimento na casa de 1,8%. A gente deve fechar o ano com o PIB crescendo muito mais que isso, na casa dos 3%. E as empresas refletiram isso nos resultados. Então, cai aqui o destaque para o setor de alimentos e bebidas, com o resultado da JBS, que veio muito forte, e os bancos também reportando ROIs bem acima do esperado e crescentes, haja vista os últimos balanços. E olhando para a próxima semana, Disseu, o que a gente deve acompanhar? Bom, a gente tem mais uma semana vazia de dados, tá? Mas independente disso, a gente tem um dado muito importante lá fora, que é o PCE. O PCE é o principal dado de inflação americana. Esse número vai ser determinante para a decisão do Banco Central americano no meio de dezembro, a respeito das decisões de juros que a gente acabou de comentar, né? A gente também tem um dado de inflação importante aqui no Brasil, que é o IPCA 15. O IPCA 15 é a prévia de inflação do mês de novembro. E, como de tradição, estaremos aqui novamente na semana que vem. Lembrando que a semana que vem, nos Estados Unidos, é mais curta. É feriado de ação de graças. Então, o mercado lá fora não abre nem na quinta nem na sexta. Vai ser uma semana de liquidez reduzida, mas, independente disso, estaremos aqui novamente. Um bom descanso e um forte abraço a todos. Obrigado, investidores. Um bom descanso.